abraço acolhedor, me levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Uma das mais ilustres doutoras da Igreja que, com uma devoção ardente, reafirmou a importância da simplicidade, da oração e da busca incessante pela união com o divino. Localizado em Alba de Tormes, uma antiga vila medieval espanhola, vamos conhecer o Mosteiro da Anunciação, um refúgio sagrado fundado pela venerável Santa Teresa d'Ávila em 1571. Esteja convidado a mergulhar nesta história e na espiritualidade deste lugar santo, onde as almas encontram um espaço para a introspecção, seguindo os passos de Santa Teresa. Começa agora mais um Padre em Missão. Nós estamos na Espanha e estamos no Padre Missão, propriamente na cidade de Alba de Tormes. Aqui, onde nós iremos ter o Padre Missão sobre Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, que nasceu em 1515. Nós iremos fazer este momento forte, aprendendo da vida de Santa Teresa d'Ávila. E um detalhe importante que me traz aqui em Ávila: Santa Teresa, além de padroeira dos professores, nos presenteia em pleno ano jubilar carmelitano, que começou no dia 15 de outubro de 2022, este ano, até 15 de outubro do ano que vem. Por quê? Porque é também aplicado aqui o que é aplicado em Santiago de Compostela. Todos os anos em que o dia 15 de outubro cai num domingo, é convidado o Papa a declarar o ano jubilar. Portanto, o ano que vem cai no domingo. E nós estamos diante da Igreja e da Porta Santa do ano jubilar carmelitano. Acompanhe esse Padre em Missão, aprendendo da vida, da própria mística de Santa Teresa. Nada te perturbe, nada te amedronte. Só Deus basta. Quem a Deus tem, nada falta. Santa Teresa d'Ávila, rogai. Estamos dentro da igreja onde vamos celebrar a Eucaristia e você vai acompanhar. E nós tivemos a graça de ser recebido pelo prior dos freis carmelitas descalços, Frei Michelangelo, Arcângelo. Isto. Bem-vindos. Estamos no lugar onde se conserva o sepulcro de Santa Teresa de Jesus. Temos também as relíquias do coração e do braço da santa. O sepulcro é um presente dos reis Fernando VI e Bárbara de Bragança. E aqui conservamos a maior parte do corpo de Santa Teresa de Jesus. Algumas relíquias estão em outros lugares. Aqui está a maior parte do seu corpo. O sepulcro foi aberto em 1914 pela primeira vez e, segundo as crônicas e a documentação do momento, o corpo de Santa Teresa de Jesus segue incorrupto. O braço esquerdo, que conservamos também aqui, está num relicário, porque 2 anos depois da morte dela, transferiram o corpo dela e deixaram aqui essa relíquia. Depois voltou o corpo de Santa Teresa a Alba de Tormes e aqui permanece desde então. E o coração de Santa Teresa está também em um relicário, porque os médicos da Universidade de Salamanca quiseram estudá-lo, querendo buscar o ferimento do dardo do anjo da transverberação. Eles, no século XVI, ao final do século XVI, interpretam literalmente o texto de Santa Teresa e pensam encontrar a ferida física. Tenhamos em conta que se trata de uma graça mística que está no plano espiritual, não no físico. Portanto, não há ferida física no coração de Santa Teresa.
A transverberação é uma experiência muito intensa do amor que Deus tem a Santa Teresa de Jesus. E o anjo da transverberação é o mensageiro do amor que Deus tem por ela. A este lugar em Alba Tormes, 8ª fundação de Santa Teresa, com a presença de São João da Cruz em 1571. A este lugar vêm peregrinos de todo o mundo, atraídos pela rica espiritualidade de Santa Teresa de Jesus. Além disso, estamos celebrando 400 anos da canonização de Santa Teresa e 100 anos de doutorado honoris causa. E ela foi a primeira pessoa a quem a Universidade de Salamanca concedeu o doutorado honoris causa. Portanto, este ano, 2 efemérides muito importantes. Além disso, acabamos de começar no último 15 de outubro o ano jubilar teresiano, que nos foi concedido pelo Papa Francisco. E também neste monastério da Anunciação de Alba de Tormes e no convento de São João da Cruz, dos Carmelitas Descalços, também daqui de Alba de Tormes, temos uma grande exposição teresiana com o título Teresa de Jesus, Mulher Santa, Doutora. Mais de 200 obras de arte para nos aproximarmos de Santa Teresa de Jesus, conhecer melhor suas doutrinas, sua mensagem e seguir por meio dela a Jesus Cristo no caminho do Evangelho. Neste local, ela viveu seus últimos 15 dias, não é? Inclusive, vocês depois poderão ver imagens da cela onde ela veio a falecer, dizendo: morro, filha da igreja, está chegando a hora. A pergunta para o senhor: depois de tantos anos, é muito forte a espiritualidade. O Papa, em 1982, esteve aqui, João Paulo II. E para o povo, há uma fonte a ser bebida hoje? Aqui, especialmente em Alba de Tormes, onde conservamos o sepulcro de Santa Teresa de Jesus, nós e todos os visitantes experimentamos a presença viva da Santa por meio do Espírito dela e por meio de seus escritos. Sentimos a presença viva de Santa Teresa de Jesus. Hoje, precisamente, se cumprem, dia 1º de novembro, a solenidade de Todos os Santos, os 40 anos exatamente da visita do Papa João Paulo II ao sepulcro de Santa Teresa de Jesus, que teve lugar em 1982 para comemorar o 4º centenário da morte de Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa veio aqui em 1571 para realizar a fundação desta casa. Mas ela veio, anteriormente, a Alba de Tormes, porque aqui vivia a irmã dela, pequena, a irmã dela, Joana. A mãe dela morreu quando Joana nasceu. E Santa Teresa foi como uma mãe para a irmã, pequena, e a irmã dela, Joana. A primeira relação de Santa Teresa com Alba de Tormes é por conta da família. Em segundo lugar, por amizade com a duquesa Antônia Maria, que era a esposa do grande duque de Alba. Em terceiro lugar, a relação da santa pela fundação. Das 17 fundações de Santa Teresa, esta é realmente a privilegiada, porque é também a fundação de São João da Cruz, privilégio que se compartilha somente com Segóvia. Das 17, somente e Segóvia e Alba de Tormes são fundação de Santa Teresa e também de São João da Cruz. E esta fundação de Alba de Tormes, privilegiada entre todas, porque aqui morreu a fundadora, Teresa de Jesus. E aqui temos o sepulcro dela. Desde 1571, quando ela aqui fundou até sua morte, 11 anos mais tarde, foram várias visitas, viagens que fez a esta fundação de Alba de Tormes. E depois, desde a última fundação, em Burgos, veio a Alba de Tormes, passou aqui os últimos 15 dias, aqui morreu e aqui está o sepulcro. Temos em nosso arquivo a documentação dos últimos dias de vida de Santa Teresa, aqui nesta casa. Tudo muito documentado, e o arquivo se conserva íntegro desde a fundação do ano de 1571 até o momento presente. Mas temos que destacar que experimentamos aqui a presença viva de Santa Teresa de Jesus como mãe, como mestra. Como mãe nos cuida e como mestra nos ensina.
Muito obrigado, muito obrigado. Seguimos com o Padre em Missão. Deste momento em diante, convidamos você que acompanha este episódio de Padre em Missão a meditar nesta homilia ministrada pelo Padre Reginaldo Manzotti, para conhecer ainda mais sobre a história de vida da bem-aventurada Santa Teresa d'Ávila. Alimentemo-nos deste pão espiritual. Tudo que você olha aqui nos lembra Deus, mas lembra uma das grandes místicas de Deus, de uma grande santa de Deus, Santa Teresa d'Ávila. Eu me arrepio até de falar. Se nós entendêssemos a profundidade e a grande aula que esta mulher nos dá na vida. E eu queria muito que você prestasse atenção. Queria muito, que eu sei que já estão um pouco cansados, mas esforce-se por 15 minutos, eu te peço. Principalmente para quem é católico, levante a mão. Segundo, quem está buscando aprender a rezar, levante a mão. Quem quer ir para o céu? Preste 15 minutos. E essa mulher nos ensina a começar por: nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem nada falta, só Deus basta. Escutou? A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Diga para quem está do teu lado: só Deus basta. Nada te perturbe, nada te amedrontes. Tenha paciência. Quem tem paciência tudo alcança. Só Deus basta. Agora diga para você mesmo, diga: Reginaldo, diga teu nome. Só Deus basta. Diga de novo para você se convencer disso. Reginaldo, só Deus basta. Amém. Nós estamos, preste atenção, por favor. Nós estamos no convento da Anunciação, fundado por dois grandes santos, Santa Teresa d'Ávila, a 8ª fundação, e São João da Cruz, dois místicos. Aqui, Santa Teresa d'Ávila viveu, fundou, visitou, mas viveu os últimos 15 dias. Inclusive, disse antes, mas digo depois oportunamente, há um museu onde tem a cela, o quarto onde Santa Teresa morreu. É impressionante. Tudo aqui, Santa Teresa, do ano jubilar carmelitano. Santa Teresa nasceu em 1515
filha de Afonso e Beatriz. Ela era uma menina de um temperamento ativo, decidido. E eu gosto de dizer isso, que às vezes a gente tem a impressão que santo tem que ter cara de bobinho, que santo tem que ter cara de água com açúcar, cabecinha inclinada e dizer amém. Oh Deus, não. Essa mulher era forte. E ela nos ensina que é possível ser santo. Você tem que lembrar que neste período havia grande perseguição, o perigo dos mouros. E ela com 7 anos, ela nasceu em Ávila. Ávila está mais ou menos 100 quilômetros daqui, 80 quilômetros mais ou menos. Para onde vamos depois? 20 quilômetros, Salamanca. Mas ela com 7 anos, já quis sair com o irmão para ser sacrificada por Jesus Cristo pelos muçulmanos. Mas o tio a viu fora da muralha em Ávila e botou ela para dentro. Ela, aos 14 anos, ficou órfã. E ela decidiu tomar por mãe a Virgem Maria. Por isso, ninguém fica órfão neste mundo. Perdemos a mãe biológica, mas isso só reforça a nossa mãe maternal. Ensine isso para as crianças, ensine isso para as pessoas que perdem as mães muito cedo. Somos católicos, isso nos difere, filhos queridos. Mas ela era bastante fogozinha, ela queria casar, ela começou a namorico com o primo, o pai não deixou, imediatamente o que a fez? Colocou para ser educada no convento das Agostinianas, não para ser freira. Lembremos, inclusive em Curitiba tinha a Sacré-Cœur, tinha as irmãs de Chambéry, que eram irmãs que ensinavam as meninas ricas a serem boas meninas, saberem ser prendadas, ensinar a ler e escrever, não é, dona Marlene? Chambéry, visitei muitas vezes. Não era para ser freira, ela entrou lá dentro para ser endireitada, porque o pai era cristão, a mãe cristã. Lá, ela encontrou uma religiosa que instigou a rezar o terço. Foi a deixa. Escuta, cada detalhe. Eu falaria até madrugada sobre Santa Teresa. Mas logo ela ficou doente, gravemente enferma. Quando ela estava enferma, ela recebeu 2 livros importantes. Um eu conheço, outro não. Um era o Terceiro Alfabeto Espiritual de Padre Francisco, que ensinava o que nós chamamos de Oratio Recollectionis, oração mental. E ela passou a enfermidade dela aprendendo a oração mental. E o segundo livro, Confissões de Santo Agostinho. E esse, para quem quer crescer espiritualmente, eu recomendo. Aos 21 anos, como eu disse, ela praticamente fugiu para o Carmelo, que o pai não queria. Mas ela entrou num convento onde tinham aproximadamente 200 religiosas, 200 freiras, para entenderem o português. Não eram ruins, não eram dadas a vícios. Mas você tem que entender, primeiro, 200, segundo, umas tinham que viver fora da clausura pedindo esmola, que eram pobres. Outras, mais ricas, viviam dos seus donativos. Mas elas não tinham uma vida ascética, eram as carmelitas calçadas. Eu fui carmelita calçado, brincava com o Frei agora, brincadeira interna. Ele disse, seu único defeito era ter sido calçado. Brincadeira nossa, muito piada eclesiástica.
mas ela ficou patinando muito tempo. Eu diria que por 17 anos ela ficou patinando dentro de uma igreja de clausura. Por quê? Porque ela era muito vivaz, muito dada à conversa, e ela ficava no parlatório. Os ricos iam lá porque ela era instruída e davam grandes doações. Mas ela um dia encontrou Jesus, e numa visão mística, ela falou: por que sofres, Senhor? Porque falas muito no parlatório. Será que nos diz muita coisa? Será que às vezes isso não quer dizer, por que o Senhor sofre hoje? Por que as dores do Cristo? Porque somos nós que causamos. Ora, não foi isso o Imaculado Coração de Maria disse aos pastorinhos? Meus irmãos, de uma pessoa que não é católica, sendo bem honesto, penso eu, falo eu, Padre Reginaldo, Deus não espera consolação, mas quando vê católicos que recebem a Eucaristia sem devoção, que não confessam, que não rezam o terço, que não buscam ter uma vida santa, você acha que isso não acrescenta a dor de nosso Senhor? Somos nós, padres que vivem mal o seu sacerdócio, católicos que têm relações dúbias, vida indigna, mães e pais que não educam seus filhos na fé cristã. Nós somos o sofrimento de Cristo hoje, nós somos os espinhos no coração de Maria. Santa Teresa se dá conta disso. Ela foi curada mais ou menos aos 27 anos. Como eu disse, ela teve tão grave doença que ela ficou 3 dias em coma. Abriram a cova de Santa Teresa. O pai não aceitava. E depois ela atribui a grande cura a São José. Não por acaso a reforma, a mudança que ela fará no Carmelo e na igreja será atribuído a São José. Não por acaso a obra evangelizar é preciso. Quem é o patrono? São José. Invoque mais São José. Clame mais São José. Mas aos 39 anos, ela tem mais uma experiência profunda nas chagas de Jesus. Nas chagas de Jesus. Quando ela tem 45 anos, acontece o fato chamado transverberação. O que é isso? Andando por aqui você vai ver muito um anjo que ela descreve com uma lança de ouro, com fogo que lhe bate no coração. E ela diz que ao mesmo tempo que doía, era um doce amor por Deus. O coração dela incendiou. Foi a conversão de Santa Teresa. Ninguém nasce santo. Com quantos anos? 45 anos. Então eu e você ainda estamos no tempo de conversão. Nós vivemos a nossa vida às vezes de qualquer jeito, levando malemar a fé. Gente, Santa Teresa estava num convento de clausura e se converteu depois de quase 17 anos. Será que eu e você não precisamos de uma conversão? Esse derramamento do Espírito Santo, porque interpretando o fato místico, essa lança de fogo nada mais é do que o Espírito Santo descendo e atingindo-lhe o coração. Aqui está o coração de Santa Teresa. Por que você não pede Jesus? Repita: Jesus. Manda teu arcanjo apunhalar meu coração com fogo do Espírito Santo. Repita de novo: meu Jesus, pelas tuas santas chagas,
manda o arcanjo de Deus apunhalar o meu coração com o fogo vivo, a chama de amor de Deus, o Divino Espírito Santo. Este foi o momento da transverberação. O coração dela está aqui. Nunca mais ela foi a mesma. É a conversão dentro da conversão. Eu sinto que eu, Padre Reginaldo, preciso ainda da minha conversão. Eu não cheguei nela. Nesse dia, ela teve uma grande cura interior. Se antes fora curado por São José dos males físicos, aqui ela foi curada dos problemas afetivos. E quem de nós não temos? Traumas, desafetos, lembranças negativas. Quem de nós não precisa desta cura? Aqui é o lugar para pedir. Santa Teresa, eu vim lá do Brasil. Santa Teresa, ela disse que estava numa das escadas, no mosteiro, e encontrou um lindo menino, mais ou menos de 12 anos. A santa pergunta a ele: tu quem és? O menino disse: e tu, quem sois? Ela respondeu: eu sou Teresa de Jesus. E ele respondeu: eu sou o Jesus de Teresa. Ela decidiu reformar a igreja por dentro. A igreja a gente não abandona. Eu também não concordo com tudo que tem na igreja. Cuidado, padre, não tenho medo. Mas sou obediente. Respeito o Papa Francisco, respeito o meu bispo. Mas nem tudo concordo. Mas nós não falamos mal da igreja. Católico não fala mal do Papa. Católico não fala mal da igreja. Católico não faz anedota de confissão, de Eucaristia. Não conta piada de padre, de freira. Santa Teresa entendeu que tinha que reformar por dentro. Nós precisamos reformar nossas paróquias, nossas pastorais, nossas comunidades. Santa Teresa sofreu muito, muito, acredite. Primeiro por ser mulher, e segundo porque ela queria reformar por dentro. Ela chegou a chamar, a irmã está me escutando, alguns mosteiros de pombais de Nossa Senhora. Quando não queriam abrir para fazer, o que era a reforma? Já explico. Ela mandava abrir a porta e entrava com a imagem de Nossa Senhora do Carmo e colocava na cadeira da priora e disse: aqui quem manda é Nossa Senhora. Quando discutiam demais, ela dizia: Cristo e eu somos a maioria. Essa era a Teresa d'Ávila. Cristo e eu somos a maioria. Tem que ter muita unção. Cristão, católico, tem que ter isso, essa coisa tenaz. Católico frouxo não presta. Catequista frouxo não presta. Padre frouxo menos ainda. Mãe e pai que não educam seus filhos são frouxos. Ela sofreu muito e conheceu em vários lugares, mas aqui foi um dos lugares, São Juan de la Cruz, São João da Cruz, que também queria sair do Carmelo para ir para os cartuchos. E ela disse: João, não, vamos reformar por dentro.
Outra mensagem forte. Se vocês quiserem depois, essa missa vai estar no YouTube. Peço depois à minha equipe que recorte, para não assistir a missa inteira, só a homilia. Porque não é que eu estou falando é tão importante, mas é que Santa Teresa é tão importante. Ela sofreu até com a Inquisição. Primeiro que ela carregava o estigma de ser descendente de judeu. O avô dela foi condenado para a Inquisição. O pai dela foi questionado. Mas ela, por ser mulher, obstatis sexus, era o problema. Como uma mulher pode ser dessa? Como pode uma mulher tão destemida? Foi questionada. Ela escreveu vários livros. O primeiro é História da Vida, a autobiografia dela. Mas o que a Inquisição fez? Pegou. Porque ela fundou um convento com 13 monjas, de 200, no São José, 13. E ela queria contar o seu itinerário místico. A Inquisição, quase ela morreu na fogueira. Na fogueira, por pouco. Mandaram o prior dos calçados, depois mandaram o núncio apostólico. Sabe o que o núncio apostólico falou dela? Mulher inquieta, andarilha, desobediente e contumaz. Foi aconselhada, para ser simpático, a ficar 1 ano presa. São João da Cruz também. Os santos sofrem. O que ela queria? O que ela queria é monjas, freis. Se o frei está me escutando, eu prometo que eu vou terminar cedo. Simplesmente que voltasse a antiga ordem, ao antigo princípio da regra de Santo Alberto, viver in obsequio Christi, zelo zelato pro Domino sunt, de 1209, no Monte Carmelo, em Haifa. Queria que as monjas fizessem silêncio, deixassem um pouco as roupas mais elegantes e usassem os hábitos mais simples, tirassem os sapatos e por isso descalças, e fizessem jejum, e não comessem carne nunca mais, vivessem de esmolas. Esta era a reforma, voltar à santidade. Por providência divina, e termino, ela recorre ao rei da Espanha, nada menos corajosa, e escreveu tudo o que estava acontecendo. Em 1580, o rei da Espanha manda o Núcio se retratar e garante a fundação de Santa Teresa. Aos 65 anos, quantos anos de sofrimento. Santa Teresa escreveu um livro maravilhoso, este eu indiquei as Confissões e este, Caminho de Perfeição. Outro mais conhecido, também Castelo Interior, mas vou falar do Caminho de Perfeição. Caminho de Perfeição, lembra que eu falei que ela escreveu a sua autobiografia? A Inquisição guardou. Então ele escreveu um livrinho, meu Deus, livrinho. Li não sei quantas vezes e nunca compreendo tudo. Acho que nunca vou. Caminho de Perfeição, um itinerário para suas 13 monges. Do quê? Primeiro, como se deve ser monja. Segundo, como rezar. Como subir no grau de oração. E depois, uma livre explicação do Pai Nosso. Nesse livro, só vou lembrar uma coisa, qualquer semelhança é mera coincidência. No período de Santa Teresa, nós temos que pensar, na Inglaterra está forte o Henrique VIII, o luteranismo. O luteranismo
e o protestantismo. As Américas estão sendo descobertas. E Santa Teresa vive tudo isso. E ela diz, como eu queria na batalha de lá e no descobrimento de cá. Não posso, mas eu acredito que a oração pode mudar o mundo. Então a melhor forma de eu ajudar ao meu rei, Jesus, é me tornando santa e ensinando minhas monjas a rezar. Porque a oração muda o mundo. Doutora da Igreja. Morreu dia 4 de outubro, mas bem no dia estava mudando o calendário juliano para o gregoriano, e se celebra dia 15 de outubro, a morte dela, mas ela morreu no dia 4. Terminou a vida dizendo, já é hora, meu esposo meu, é hora de nos vermos. E por fim te agradeço, Senhor, porque morro filha da Igreja. De tudo que ela fez e sofreu, ela olha para Jesus e diz, está chegando, 67 anos, meu esposo, está chegando a hora. Mas eu te agradeço, porque morro filha da Igreja. Que nós morramos filhos da Igreja, mas com uma alma tão preparada para entrar no convívio dos santos. Amém. Terminamos aqui mais um Padre em Missão, levando na bagagem os profundos ensinamentos da trajetória de vida de Santa Teresa d'Ávila, esta ardente e corajosa seguidora de Jesus que nos faz lembrar da importância da contemplação, da simplicidade e da busca incessante pelo amor divino.